Ao despertar pela manhã, Marcos sentiu uma dor de cabeça intensa, como se um martelo estivesse batendo dentro de seu crânio. Ele gemeu e fechou os olhos, tentando aliviar o desconforto. No entanto, sua breve melhora foi interrompida pelo toque insistente do telefone ao seu lado. Embora relutante em atender, o som ecoava dolorosamente em sua cabeça, então ele esticou o braço para pegar o telefone. "Olá, estou ouvindo", murmurou. "E aí, como você está?", disse a voz do outro lado. "Não muito bem. Ontem exageramos na bebida. Estou me sentindo péssimo, mal consigo me levantar." "E por que você está acordado tão cedo?", indagou Marcos. "Tenho que ir para a faculdade. Não posso perder as aulas. Não tenho pais como você, que bancam tudo para mim." "Boa sorte então", respondeu o amigo dele antes de desligar. Marcos fechou os olhos novamente, sua boca seca denunciava sua sede, mas a falta de energia o prendia à cama. Além disso, estava consciente de que seu pai ainda não havia saído para o trabalho. Se seu pai o visse, começaria a repreendê-lo imediatamente, como de costume. "Meu pai mal se lembra do que quer", pensou Marcos. "Está sempre ocupado com o trabalho, e minha mãe raramente o vê. Ele praticamente não teve participação na minha criação, sempre resolvendo tudo com dinheiro." Por volta das 2 da tarde, Marcos finalmente conseguiu se levantar, embora preferisse ficar na cama por mais tempo. No entanto, sua sede era insuportável. Silenciosamente, dirigiu-se à cozinha, onde encontrou a senhora Silva, a cozinheira da casa, ocupada perto do fogão. Ela lhe entregou um copo de água e sugeriu um banho revigorante. "Aqui está um bom remédio para sua manhã. Beba isso e tome um banho, que eu prepararei algo para você comer", disse ela. "Obrigado, senhora Silva." "Há mais alguém em casa?", perguntou Marcos enquanto bebia a água. "Sim, sua mãe está em casa. Seu pai saiu cedo esta manhã", respondeu ela. Depois do banho reconfortante e de uma refeição, Marcos subiu para o escritório de sua mãe para cumprimentá-la. A senhora Barros estava concentrada em seu computador quando ele entrou. Ao vê-lo, sorriu e o chamou para se aproximar. "Oi, filho. Vejo que você faltou à faculdade novamente hoje", observou ela, preocupada. "Por favor, não irrite seu pai. Ele ficou muito bravo com você ontem, chegou até a ameaçar expulsá-lo de casa ou cortar suas regalias." "Mãe, deixa ele tentar", retrucou Marcos. "Ele vai se arrepender mais tarde. Além disso, não tenho interesse em matemática, então não estou gostando da faculdade." Acredite, Marcos, a educação superior é crucial nos dias de hoje. Você tem a sorte de ter pais ricos, mas lembre-se de que nossa situação pode mudar. "O que fará então?", argumentou a senhora Barros. "Mãe, se você diz que sou inteligente, com certeza encontrarei um caminho", respondeu Marcos com um sorriso confiante. A relação entre seus pais era complexa. Eles se conheceram na faculdade, e apenas sua mãe conseguia suavizar o temperamento forte de seu pai. Quando estava com ela, ele se tornava mais amável, evitava gritar e até sorria. No entanto, no mundo dos negócios, seu pai era temido por sua determinação implacável. O Sr. Barros era conhecido por sua empresa de construção enorme, com filiais em várias cidades, e sua exigência máxima de desempenho dos funcionários. Durante suas frequentes viagens de negócios, ele sempre levava sua esposa consigo, deixando Marcos em casa com uma babá quando era mais jovem. Agora, já adulto, ele ocasionalmente acompanhava seus pais em viagens, embora não gostasse muito. Para Marcos, a vida universitária trouxe mais emoção do que suas experiências anteriores. Clubes, relacionamentos, diversão constante, era o oposto da vida dedicada ao trabalho de seu pai, que ele nunca compreendeu totalmente. "Está bem, mãe. Vou sair. Preciso passar na casa do Martim para pegar algumas anotações", anunciou Marcos. "Vou estudar, como você diz. Não quero incomodar o papai", concluiu ele, antes de receber uma última informação da mãe. Seu pai pegou as chaves do seu carro. Ele recebeu muitas multas esta semana por causa disso. E se você não pode dirigir corretamente, é melhor ir a pé. Marcos soltou um suspiro exasperado. "Mãe, pelo amor de Deus. Meu pai é um milionário e está confiscando meu carro por causa de algumas multas. Ele construiu sua fortuna sozinho, filho, e tem habilidade para geri-la. Quando você começar a ganhar seu próprio dinheiro, vai perceber que gastar de forma imprudente não é sensato." Marcos fechou a porta com raiva. Sabia que estava errado descontar sua frustração em sua mãe, mas não conseguiu evitar. Por que isso tinha que acontecer? "Não consigo imaginar minha vida sem meu carro.
Ele foi até a garagem e procurou pelo Sr. Tomás, seu mecânico e zelador. E aí, Sr. Tomás? Você tem a chave reserva para o meu carro? Sim, elas devem estar por aqui. Sempre guardo chaves extras para seus carros, caso precise. Você perdeu as chaves? Sim, não faço ideia onde as coloquei. Procurei em todo lugar. Entendi, por favor aguarde um instante. Vou dar uma olhada. Ele trouxe as chaves sobressalentes para o carro mais recente de Marcos, o modelo BMW. Obrigado, Sr. Tomás. Você me salvou. Quando entrou no carro, sentiu-se aliviado instantaneamente. Seu pai sabia exatamente onde atingi-lo, mas não funcionou. Marcos então sorriu. Talvez fosse melhor ir para a faculdade, pelo menos por alguns dias, para evitar problemas com o pai. Caso contrário, poderia acabar perdendo tudo e enfrentar uma discussão séria. Seria mais custoso. Ele ponderou enquanto pressionava o pedal do acelerador e chegava à casa de seu amigo Martim. Martim morava do outro lado da cidade, então Marcos frequentemente passava a noite lá. Era difícil, mas ele nunca deixava de comparecer às aulas. A educação era sua prioridade. Ei, você está em casa? Marcos perguntou ao estacionar. Se não estiver, estou na entrada. Por favor, traga todas as anotações. Meu pai está furioso novamente e preciso acalmá-lo um pouco. Martim entrou no carro e entregou um monte de cadernos. Vá em frente. E, a propósito, o que você está pensando? Este é seu último ano na faculdade. Você vai mesmo desperdiçar 4 anos assim? Se não aparecer nos próximos dias, seu pai vai ameaçar expulsá-lo. Tudo bem, vou comparecer. Não posso irritar meu velho agora. Escute, que tal irmos para minha casa? Você pode estudar e colocar em dia o que está atrasado. E eu posso explicar qualquer coisa que esteja confusa para você, ok? Mas tenho que estar em casa à noite. Minha mãe me pegou bêbado ontem. Felizmente, ela não disse nada para o pai, senão eu estaria em apuros. Marcos conseguiu assistir às aulas por 2 dias, mas depois começou a faltar novamente, desaparecendo com seus amigos para corridas de rua. Ele gostava de dirigir pela cidade à noite, ignorando todas as regras e sentindo uma liberdade completa naqueles momentos. Eles decidiram correr como de costume, mas a polícia armou uma emboscada para os corredores e Marcos foi pego. Passou quase um dia na cela antes que seu pai fosse buscá-lo. Seu pai o olhou com severidade e depois disse: sinceramente, não queria vir buscá-lo daqui. Pensei que você deveria passar 15 dias para refletir sobre suas ações. Agradeço a sua mãe. Ela insistiu em sua libertação. Marcos entendeu que era melhor permanecer em silêncio por enquanto e deixar seu pai se acalmar um pouco. Eles voltaram para casa e seu pai finalmente quebrou o silêncio. Escute com atenção. Não vou devolver seus carros. A partir de amanhã, você vai para a faculdade. Só resta 1 mês para terminar seus estudos. Portanto, seja gentil o suficiente para concluí-los. Quanto ao que acontece depois, veremos se eu descobrir que você não está frequentando a faculdade novamente. Marcos não dormiu a noite toda. Estava chateado que seu pai tivesse tirado o carro. Ele nem conseguia imaginar como viveria sem um carro agora. A raiva fervia dentro dele e ele decidiu não fazer nada por pura teimosia. Não vou para a faculdade. Já sou adulto, pensou. Não há necessidade de me mimar. Vou fazer o que eu quiser. Afinal, meu pai sabe que o carro significa tudo para mim. Ele acha que pode me atingir? Que ridículo. Cedo pela manhã, saiu e foi para a casa de seus amigos, com quem costumava sair. Ei, posso ficar na sua casa por alguns dias? Ele indagou a seu colega. Meus progenitores estão constantemente me pressionando. Sem dúvida. Apenas para que fique ciente. Minha despensa está vazia. Portanto, terá que se virar. Marcos revistou os bolsos, porém tudo o que encontrou foram algumas moedas soltas. Sim, estou com escassez de recursos também. Para ser franco. O amigo de Marcos sorriu. O filho de um magnata vivendo como um indigente. Se eu possuísse um pai como o seu, sempre estaria bem de finanças. Se tivesse um pai como o meu, ele nunca está presente. É fácil opinar quando se tem pouco entendimento e obter dinheiro dele não é tão fácil. Enfim, independente da situação, eles não estão dispostos a liberar fundos para você. E não considere que estou brincando. Estou falando sério. Esta é a minha residência e você terá que se virar. Marcos compreendeu então que, fundamentalmente, não possuía nada. Ele carecia de verdadeiros amigos. Estavam ao redor somente quando ele estava abastado.
Quando não estava, não se importavam com ele. O Sr. Barros conduzia para casa ponderando sobre seu filho. O que aconteceu com esse rapaz? Ele se desviou completamente e eu nutria grandes expectativas para ele. Supus que ele concluiria a graduação, ingressaria em minha empresa, contrairia matrimônio e se estabilizaria. Mas ocorreu o oposto. Ele não está estudando, está envolvido em atividades ilícitas, sempre desaparecendo. Algo precisa ser feito a respeito disso. Se eu permitir que essa situação persista sem controle, ele se autodestruirá. E ele é muito perspicaz. Formou-se com méritos no ensino médio. O que lhe ocorreu é inaceitável. Ele fitou cansadamente o motorista e percebeu que este estava articulando algo. Então ele enrugou a testa e tentou entender. Então, Sr. Barros, eu casei meu filho, e ele está indo muito bem agora. Ele realmente transformou sua vida. Ele ama sua esposa, trabalha diligentemente, almeja ter filhos. Porém, antes disso, eu estava perplexo sobre como lidar com ele. O que está sucedendo com a juventude atual é incompreensível. Isso é uma sugestão? Pensou o Sr. Barros. Ele precisa se unir em matrimônio, mas com uma jovem respeitável, não uma que desapareça no dia seguinte. E ela deve ser igualmente problemática que ele. Alguém um tanto mais madura que possa instruí-lo. Recordou-se de que frequentemente havia desabrigados nas proximidades de seu escritório e havia uma jovem sem teto que frequentemente circulava por ali. Marcos estava frequentemente naquela área. O Sr. Barros também registrou porque percebeu que, se ela estivesse limpa e trajasse-se apropriadamente, seria muito bela. Assim, decidiu dialogar com ela. Prometeu-lhe remuneração e solicitou sua cooperação para reformar seu filho. Conduziu-a ao Sr. Barros e ao seu motorista pessoal, Leonardo, que estava a par do plano do chefe. Demorou uma semana inteira para encontrá-la. Quase perdeu as esperanças quando avistou 2 policiais encaminhando-se para o carro deles. Leonardo, pare. Ela está ali. Apresse-se. Ou eles partirão. Após dialogar com a polícia e garantir a garota, dirigiram-se ao escritório do Sr. Barros. O que deseja de mim? Disse ela desafiadoramente. Não faço parte deles. Deixe-me ir. Não sou uma delas. Quem você se refere? Indagou o Sr. Barros. Bem, não sou uma mulher fácil ou uma viciada que faria qualquer coisa. Então, por que a polícia a prendeu? Estava parada próximo ao centro comercial, próximo às lixeiras. Costumam descartar sobras e outros itens. Por volta das 8 horas. Você sabe, coisas vencidas e tal. Então 2 moradores de rua decidiram que eu não tinha o direito de pegar nada ali. Fiquei com raiva. Alguém testemunhou nossa discussão e chamou a polícia. Eles fugiram e eu fui detida. Deseja ganhar algum dinheiro? Sim, desejo. Porém, primeiramente, preciso entender o que deseja de mim, pois não sou uma ladra e não cometerei nada ilegal olhando para você. Penso que não é uma ladra, nem uma viciada. É quase como um anjo em forma humana. Então, por que sua vida está assim? Por que não está estudando ou trabalhando? É uma narrativa longa, compreende? De todo modo, o Sr. Barros estava começando a apreciar essa garota, apesar de sua condição de sem-teto. Podia discernir que era astuta, determinada a não afundar mais na vida. O que conquistou sua consideração. Por que não tenta me explicar? Não sou tolo. Tenho certeza que consigo compreender. Sofia cresceu em uma instituição de acolhimento. Seus pais faleceram quando ela tinha 5 anos. Lembro-me de meu pai me levando nos ombros e de minha mãe fazendo tortas de cereja deliciosas. Os amo profundamente. Depois que meus pais partiram, nenhum dos meus familiares quis assumir minha tutela. Eles recusaram cuidar de mim e me enviaram para a instituição. Posso lhe dizer que não era um lugar muito acolhedor. Havia escassez de bondade naquela época, então o novo zelador, o Sr. Freitas, chegou. Não sei o que aconteceu com ele, mas foi implacável comigo. Ele me tratava de maneira dura e em uma ocasião, quase me agrediu. No final, simplesmente parti. Assim, não possuo documentos. Não tenho lar. Sem documentos, não posso frequentar a escola ou sequer obter um emprego. Essa é minha história. Sr. Barros ouvia atentamente tudo o que estava contando. Sofia, tenho um pedido bastante peculiar para você. Explicarei tudo em breve. Mas há uma condição: se concordar, obterá seus documentos imediatamente. Poderá se matricular na universidade e iniciar seus estudos. Prometo-lhe um bom emprego, onde terá a oportunidade de aprender. Se eu julgar que você desempenhou um excelente trabalho em sua tarefa,
providenciarei uma casa para você, um carro e darei sustento. Então, o que me diz? Devo fazer um acordo com alguém? Não, de forma alguma. É bastante simples. Você só precisa tornar-se esposa de meu filho. Sofia ficou um tanto chocada com a proposta do Sr. Barros. No entanto, naquele momento, compreendeu que esta era sua oportunidade de escapar da pobreza e, finalmente, ter uma vida normal. Não temia o rapaz que precisaria reformar. Enfrentará situações muito mais desafiadoras. Era algo que parecia surreal, quase como um sonho. Durante a conversa com o pai de Marcos, por vezes beliscava-se para assegurar-se de que não estava sonhando. Parece-me um sonho. Isso não acontece na realidade. Vi algo semelhante em filmes. Está brincando com sua riqueza e influência? Indagou Sofia a si mesma. Estou absolutamente sério. Aceite e sua vida mudará para melhor. O Sr. Barros cumpriu sua promessa. No dia seguinte, seus documentos estavam diante dela, acompanhados de algum dinheiro e conexões. Nos dias de hoje, tudo é possível, pensou ela. Agora, vamos às compras. Precisa adquirir o que necessita e algumas roupas novas. Se fosse apenas meu filho e eu residindo na casa, a receberia sem cerimônia. Porém, minha esposa, a Sra. Barros, também está lá. Ficaria surpresa ao vê-la. E como explicará tudo à sua esposa? Isso é algo que me compete. Não precisa se preocupar com isso. Basta seguir minhas instruções. Poderá escolher sua universidade. Providenciarei tudo. Vejo que carece de educação. É muito perspicaz para a educação. Alcançará grandes feitos na vida. A propósito, precisará fazer um exame médico. Compreenda que passará a fazer parte de nossa família. Quem sabe sobre eventuais infecções? Não se ofenda, mas são minhas condições. Então Sofia respondeu: farei conforme pedido. Não faz diferença para mim. Ser exigente em minha situação seria insensatez. Ademais, não me prejudicará. Assim se fala. Hoje, a levarão à clínica e amanhã começará a implementar nosso plano. Meu filho está em casa agora e foi repreendido. Disse-lhe que tomaria uma decisão final quanto a ele, pois seu estilo de vida é inaceitável. E é tão inteligente. Além disso, é meu filho. Tenho grandes expectativas nele. Quando o Sr. Barros recebeu o relatório médico de Sofia, surpreendeu-se. Estava completamente saudável. É verdadeiramente especial e assim deve ser. Marcos aguardava ansioso seu pai. Desconhecia o que seu pai havia planejado desta vez, mas pensava de não esperar nada favorável. Seu pai estava extremamente irado com ele. Até sua mãe demonstrava grande preocupação pelo filho. Ela bateu a porta e após um momento, a Sra. Barros espreitou para dentro do quarto. Querido, vamos ao escritório. Seu pai disse que estará em casa em breve e quer conversar contigo. Estamos tendo uma reunião familiar agora? Marcos, por favor, não seja sarcástico. Ouça seu pai. Ele quer seu bem. Se o desafiar, só piorará as coisas, certo? Mãe, não se preocupe. Vamos ver o que ele planejou para mim desta vez. Marcos surpreendeu-se ao ver que seu pai não estava sozinho, mas acompanhado de uma moça. Teve de admitir que era bela, possuía uma beleza peculiar. Está tudo bem, filho. Conheça Sofia, sua futura esposa. O que aconteceu com você? Eu não quero me casar. Isso não é necessário. Cuidado, Marcos, interveio a Sra. Barros preocupada com seu filho. Não deveria insultá-la. Ela não te fez nada de errado. Por favor, tenha calma. Marcos ficou em silêncio, evitando magoar sua mãe, embora comentários afiados estivessem na ponta da língua. Por que o pai decidiu isso de repente? E ele até escolheu uma esposa para mim sozinho. Ele poderia pelo menos ter perguntado quem eu gostava. Além disso, trouxe alguma garota aleatória que nem é atraente. Vamos nos apresentar, Sofia continuou. Sr. Barros, minha esposa, a Sra. Barros, mãe deste rapaz preguiçoso aqui. Estou cansado de ver você desperdiçar meu dinheiro e se destruir com bebida constante. Quero que você tenha uma família e comece a prover para sua esposa por si mesmo. Ela ainda está estudando e você começará a estudar e trabalhar a partir de amanhã. Agora vão para o quarto e se conheçam melhor. Eu não a quero. Deixe ela ir embora para outro lugar. Respondeu Marcos, cedendo e saindo do escritório. A Sra. Barros se desculpou e seguiu seu filho. Só uma pequena correção, me perdoe, mas eu não vou dormir com seu filho. Disse Sofia. Eu não acho que isso vá acontecer. Estou apenas pedindo que você seja firme com ele. Como você sabe ser? Mostre a ele que existem outras maneiras de viver,
porque ele se acostumou a viver assim e não acredita que as coisas possam ser diferentes. Está bem, vou fazer o meu melhor. Meia hora depois, Sofia entrou no quarto de Marcos. Ele estava deitado na cama, ouvindo música e ignorou deliberadamente a chegada dela. Ela não ficou surpresa. Em vez disso, aproximou-se e puxou os fones de ouvido dele. Você age como se fosse durão, mas ouve essa porcaria. A propósito, eu também não estou entusiasmada com tudo isso. Você não é do meu tipo. Prefiro caras durões do que um mimado. Além disso, essa música lixo é a única coisa que você gosta. Sim. E eu amo carros. Eu gosto de correr com eles. Respondeu Marcos, seu orgulho um pouco ferido pelo comentário de Sofia sobre ele ser mimado. Correr com carros? Você não está me enganando, está? Você sabe o que é corrida? Sim, é a minha atividade favorita. Você não acredita em mim? Vamos lá. Vou te mostrar e você vai implorar por misericórdia. Está bem, então me impressione, Marcos. Mas lembre-se, se você não provar que é um bom piloto, você começará a faculdade amanhã. Mas se conseguir, estou arrumando minhas malas e saindo desta casa. Acordo fechado? Disse Sofia, estendendo a mão. Acordo fechado. Vamos lá, coloque o cinto, Marcos, disse ele, apertando a mão dela. Ele a levou para um passeio pela cidade à noite, fazendo curvas fechadas. Mas Sofia nem sequer pestanejou. Ela até bocejou algumas vezes, mostrando claramente o quanto estava entediada. Isso é exatamente o que eu esperava. Agora é a minha vez. Vou te mostrar como deve ser feito, disse ela. Você me deixa dirigir? Vou te mostrar como se deve pilotar um carro. Tudo bem. Tudo bem. Entre no carro. Vamos ver como você dirige. Espero que cheguemos em casa antes do amanhecer. Sofia riu e assumiu o volante. Após trocar as marchas, ela pisou no acelerador e o carro rugiu para a frente com um guincho. Marcos foi empurrado para trás em seu assento e ele agarrou a alça. Incapaz de tirar os olhos da estrada, ele só havia visto o que Sofia estava fazendo em filmes e mesmo assim pensava que era impossível. Agora, finalmente, ao chegar em casa, Marcos estava sem palavras. Ele olhou para Sofia com um novo respeito. Escute, Sofia, que tal irmos a uma balada amanhã? Vou te apresentar aos meus amigos, sugeriu Marcos. Eu tenho planos muito mais interessantes e eles são muito melhores do que a sua balada. Aliás, lembra da aposta? Vamos dormir, tenho aula amanhã. No mês seguinte, o Sr. Barros testemunhou uma cena em comum. Seu filho estava esperando por Sofia para irem juntos para a faculdade graças às suas conexões. Ele também havia conseguido que Sofia fosse aceita em um programa de matemática. Ela havia passado em todos os exames e sido admitida no primeiro ano, mesmo que ele já estivesse quase no final. Isso era quase impossível. Dinheiro grande resolve tudo, disse o pai de Marcos. Mas eu acredito que você terá sucesso. A propósito, estou surpreso. Onde você adquiriu esse conhecimento? Mas eu não te disse que estava estudando enquanto estava no orfanato? Tínhamos bons professores lá. Meu conhecimento veio a calhar. Eu te disse que minha vida tinha planos muito diferentes. Até que uma pessoa arruinou tudo. Ele já foi dispensado de lá. E acredite em mim, ele não encontrará mais trabalho em sua área. Ele não terá emprego respeitável, disse o Sr. Barros, rindo. Marcos começou a enxergar Sofia de outra maneira. Ele mal podia acreditar de onde essa aparentemente frágil garota tirou força e coragem. Veio a lembrança da noite quando se conheceram no mês anterior. O que ela fez era algo que somente um piloto experiente conseguiria realizar. Após a faculdade, ele esperou por Sofia e juntos foram para casa. Ele queria simplesmente se jogar na cama, mas ela não deixou. Marcos, preciso da sua ajuda. Estou com dificuldades em várias matérias e as provas estão se aproximando. Me ajude em troca, prometo te ensinar algumas dicas de direção. Se você me ajudar com essas provas, vou te ensinar a dirigir como eu faço. Eles passaram o dia inteiro estudando, fazendo apenas intervalos para comer na cozinha. A mãe de Marcos ficou surpresa ao ver seu filho passar o dia todo com essa garota. À noite, Sofia ensinou Marcos a dirigir melhor e depois pediu para ele assumir o volante, levando-os a algum lugar. Depois de uma hora, chegaram a um lugar maravilhoso. Marcos nem sabia que um lugar assim existia perto de onde moravam. Sofia saiu do carro e se sentou no capô. Olha, disse ela. Daqui só conseguimos ver o pôr do sol. É incrivelmente lindo. Meu pai costumava me trazer aqui quando eu era muito jovem, e ficávamos sentados por um bom tempo. Você ainda se lembra disso? Perguntou Marcos a Sofia.
Sim, lembro. Dirigir está no meu sangue. Meu pai era um piloto profissional e eu sempre sonhava que ele me ensinaria tudo. Mas eles faleceram e eu fiquei sozinha. Onde você morava então? Depois que eles faleceram, sempre morei no orfanato. Quando completei 17 anos, conheci um rapaz. Ele me ensinou a dirigir, mas o Ricardo ficou doente repentinamente e morreu logo depois. Foi um choque para mim. Ele era meu melhor amigo. Depois disso, fiquei sem teto por um tempo. Mas encontrei pessoas muito boas que me ajudaram. Você vê, sou forte. Não importa o que aconteça comigo agora, vou sobreviver. Posso me manter e me proteger. E você? Marcos ficou em silêncio. Ele começava a perceber que eram pessoas completamente diferentes. Ele se sentia inútil, apenas desperdiçando o dinheiro do pai. Ele sentia vergonha por uma garota saber mais sobre a vida e estar preparada para qualquer coisa, enquanto ele se sentia sem rumo. Sofia, vamos voltar para casa. Está ficando tarde e temos aulas amanhã. Marcos passou seus exames com excelência, ganhando um diploma. Graças a ele, Sofia também passou em todas as provas. À noite, levaram comida para comemorar o sucesso no lugar onde Sofia o levou pela primeira vez. Obrigado, Sofia. Sinto-me diferente agora. Sabe o que é incrível? Sempre pensei que tinha muitos amigos, mas quando parei de frequentar o clube e de bancar suas extravagâncias, todos me esqueceram. Não precisavam de você. Precisavam do dinheiro do seu pai. Se você ganhasse sozinho, teria sido desagradável para você perceber que estavam vivendo às suas custas. E quando você parou de bancar suas extravagâncias, perderam o interesse em você imediatamente. Sim. Aliás, sobre ganhar a vida, amanhã vou ao meu pai procurar um emprego. Vou começar do zero, como meu pai diz. Preciso entender tudo desde o início. Ele está certo. Acha que vai se sair bem? Além disso, tenho que sustentar minha futura esposa, já que ela não vai começar a trabalhar tão cedo. Você, Sofia, precisa continuar seus estudos e minha parte é ganhar o sustento para nós. Sofia deu um sorriso tristemente. Porque ela gostava de Marcos. Ele se mostrará um ótimo rapaz e não tão ignorante como ela pensava inicialmente. Mas suas origens eram tão diferentes. Além disso, ele deveria se casar com alguém de sua própria classe social, não com ela. Marcos começou a trabalhar na empresa do pai e se dedicou ao máximo. Queria provar para si mesmo que era capaz de muito mais. E na verdade, não era apenas por ele mesmo, mas principalmente por Sofia. Estava apaixonado por ela e não conseguia imaginar sua vida sem o sorriso dela. Percebeu que Sofia havia melhorado seu relacionamento com sua mãe e a senhora Barros começou a tratá-la como uma filha. Ao longo do expediente e das pausas escolares de Sofia, ela passava a maior parte do tempo com a senhora Barros. Você parece ter um bom conhecimento em computadores. Eu pensei que precisaria levá-la a uma loja de concertos. Comentei isso com meu marido, mas ele nunca presta atenção. Ele está sempre ocupado com o trabalho. Felizmente, não foi nada grave, apenas um vírus simples. Consegui resolver executando um programa. Se fosse um problema diferente, talvez não conseguisse. Sofia, vou fazer compras. Gostaria de me acompanhar? Gostaria de passar tempo com você. Você me lembra, minha mãe, disse Sofia. Sofia segurou as lágrimas e a secou rapidamente. Desculpe, isso escapou sem querer. Se ficar desconfortável, peço desculpas novamente. A senhora Barros sorriu calorosamente para Sofia e respondeu. Não se preocupe, querida. Estou feliz por tê-la aqui. A consideramos como nossa filha. Em seguida, foram fazer compras juntas. Sofia, como poderia pensar em me magoar? Suas palavras me tocaram profundamente. Além disso, entendo você muito bem. O Sr. Barros me contou muito sobre você. Sou grata ao Sr. Barros. Ele realmente mudou minha vida. Nunca imaginei algo assim. Ele mudou a sua e você mudou nosso filho. Não sabe o quanto sou grata a você. Agora temos paz e harmonia em nossa casa. Não estou mais constantemente nervosa e o Sr. Barros se tornou mais alegre e sociável. Marcos e Sofia estão em perfeita sintonia. Sempre estão discutindo algo. Meu filho busca conselhos com o pai e isso é maravilhoso. Obrigada, tudo isso é por sua causa. As férias passaram rápido e Sofia começou a frequentar a faculdade. Enquanto isso, Marcos progredia rapidamente em sua carreira. Seu pai estava satisfeito com ele, sem perceber que Marcos fazia tudo por causa de Sofia. Um amigo do Sr. Barros veio da Alemanha. Ele também era empresário e trouxe uma promissora ideia de negócio.
Ah, seu filho já é adulto? Está pensando em casá-lo? Bem, ele não parece considerar isso no momento. Por que pergunta? O amigo mostrou uma foto. Olhe para minha filha. Está na idade de se casar. Talvez devamos considerar unir nossas empresas. Parece uma ótima ideia. Ela está na Alemanha. Em 2 ou 3 anos, vamos apresentá-los e organizar o casamento. Por que esperar mais? O Sr. Barros enviou Marcos em uma viagem de negócios e chamou Sofia para seu escritório. Sofia, não precisamos mais de seus serviços. Você fez um excelente trabalho. Transformou meu filho em um homem. Aqui está o endereço. Comprei um apartamento para você, como prometido, completamente mobiliado. E o dinheiro? Pode se mudar amanhã. Sofia entrou na sala e começou a chorar. Sentiu-se novamente como a menininha solitária. Agora estava sozinha novamente. É verdade, tinha um apartamento e sua educação estava progredindo. Mas algo não estava certo em seu coração. Tentou não pensar em Marcos, sabia que se o fizesse, não conseguiria partir. Estava profundamente apaixonada por ele. Antes de partir, Marcos a pediu em casamento. Disse que a amava e queria que fosse sua esposa. À noite, Sofia ouviu uma conversa entre o Sr. Barros e sua esposa. Ele propôs que nossos filhos se casassem. Seria um casamento brilhante para nosso filho, Marcos concordará? Você deveria ter perguntado a ele antes. Ele entenderá que é um acordo benéfico e concordará comigo. Você se casou comigo por um acordo. Isso é diferente. Naquela época, se meus pais me oferecessem algo assim, não teria recusado. Entendo então, você não ama ninguém. Só pensa em negócios. E como Sofia vai ficar? Ela está partindo amanhã, como combinamos. Comprei um apartamento para ela e dei dinheiro. Agora tem um lar e os documentos necessários. Assim que terminar seus estudos, a ajudarei a encontrar um emprego. Coitada, sinto muito por ela. Você trata as pessoas como mercadorias descartáveis. Mas não pode viver assim, está me assustando. Conversaram mais um pouco, mas Sofia não ouvia mais. Voltou para seu quarto e começou a chorar novamente. Não entendia por que se sentia tão mal. Mesmo que tudo tivesse ocorrido como planejado, algo a perturbava profundamente. Passou a noite empacotando, certificando-se de não deixar nada. Decidiu não ir para a faculdade e mudar-se para seu novo apartamento. Em lugar disso, ela necessitava descobrir como alcançar o instituto sozinha, pois estava habituada a ser levada lá. Ela apreciou seu novo apartamento. Possuía um quarto, um corredor, um banheiro e uma cozinha espaçosa. A mobília era nova e elegante. Ela desfez suas malas, organizando tudo meticulosamente em armários e prateleiras. Ela abriu a geladeira nova, que ainda estava vazia e desligada. Sofia se acomodou e se preparou para fazer compras no supermercado. A loja ficava próxima. Sofia percorreu os corredores, recordando como tinha ido às compras com a senhora Barros recentemente. De repente, ela sentiu uma dor no coração, percebendo que nem sequer se despedira porque sabia que não conseguiria conter as lágrimas. Enquanto isso, Marcos retornou para casa e foi diretamente ao quarto de Sofia. Ela não havia respondido às suas chamadas nos últimos 2 dias e seu telefone estava constantemente desligado. Ele tentou falar com seu pai, mas seu pai habilmente evitou o assunto. Então, ele decidiu investigar por conta própria. Ao abrir a porta, encontrou o quarto vazio, sem seus pertences, livros e anotações. Ele queria falar com sua mãe, mas ela não estava em casa. Marcos então dirigiu-se ao escritório de seu pai. Lá dentro, encontrou o Sr. Barros com um velho amigo que frequentemente os visitava. Olá, Sr. Cardoso, cumprimentou educadamente o amigo de seu pai quando viu que seu pai não estava sozinho. Marcos, é você. Eu o reconheço. Você cresceu e se tornou um jovem tão bonito. Ouvi falar de você através de seu pai. Ele não para de elogiá-lo. A propósito, Marcos, você chegou na hora certa. Estávamos discutindo sobre vocês dois. Continuem sua conversa e eu preciso ir ao aeroporto buscar minha família. Uma vez que estavam a sós, Marcos perguntou: pai, onde está Sofia? Por que suas coisas não estão em casa? Esqueça dela, filho. Ela cumpriu sua missão e agora está livre. Você deveria ouvir minha proposta, é muito benéfica para nós. Espere, pai, que missão é essa da qual você está falando? Veja, eu trouxe Sofia aqui de propósito para fazer você se apaixonar por ela. Ela é de um orfanato. Não tem ninguém. Além disso, ela não é do nosso círculo social. Então, você precisa pensar em algo diferente agora.
Esta é uma oferta vantajosa. Você se casará com Clara. Esqueça isso, pai. Não haverá casamento. Caso você tenha esquecido, deixe-me lembrá-lo. Você já me arrumou uma esposa. Foram suas palavras. Marcos saiu do escritório, deixando o Sr. Barros atônito em sua cadeira. Enquanto isso, a campainha tocou no apartamento de Sofia. Ela deu de ombros, surpresa, e foi atender a porta. Parado ali estava Marcos, segurando um buquê de flores. Se você pensou que poderia fugir de mim, deixe-me dizer que é uma má ideia. Você não terá sucesso, disse ele com um sorriso. Agora, prepare-se e vamos para casa. Marcos agora era um homem que dependia de sua esposa, Sofia. Enquanto caminhavam de volta para casa, Sofia segurou a mão de Marcos com firmeza, sentindo-se grata por tê-lo ao seu lado. No fundo, ela sabia que enfrentariam desafios juntos, mas também sabia que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Ao chegarem em casa, Sofia olhou nos olhos de Marcos e sussurrou: "Juntos, podemos enfrentar tudo." E assim, abraçados, eles entraram em sua casa, prontos para construir um futuro juntos, baseado no amor, confiança e apoio. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.